Primeiro livro de Samuel, capítulo 30 e versículo de número 13. A Bíblia diz assim, ó: Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Tem uma tradução, que traduziu esse versículo aqui da seguinte maneira: o Davi pergunta assim: a quem você pertence? E aí ele responde, e de onde vem, né? E aí ele responde: eu pertenço a um senhor egípcio, né? Ou melhor, ele que era egípcio, a um senhor amalequita, e o meu senhor me deixou aqui para morrer. Bom, dentro dessa perspectiva, dentro dessa tradução que eu falava, né, que a pergunta é: a quem você pertence? Vem justamente o título da mensagem hoje, né? Nós precisamos sempre nos questionar de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Esse egípcio aqui, ele pertencia, como ele mesmo disse, a um senhor amalequita, ele era servo desse senhor amalequita. Só que olha só que coisa séria quando nós pertencemos à pessoa errada, quando nós nos entregamos para servir a pessoa errada. Olha que coisa séria, e não vamos nos enganar, né? Porque às vezes, se a pessoa não vigiar, ela vai cometer o mesmo erro que os contemporâneos ali dos dias de Jesus, né, os religiosos, que Jesus fala a respeito disso com eles. Eles dizem: não, nós não temos ninguém por pai a não ser o Abraão, né? Mas Jesus diz: não, aquele a quem vocês obedecem, vocês se tornam servos daquele. Se nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos servos de Deus. Se nós obedecemos ao diabo, que era o que eles estavam fazendo, nós nos tornamos então servos do diabo. E se nós obedecemos alguém, sabe, é alguém que dá as cartas na nossa vida, se nós fazemos tudo aquilo que alguém nos fala para fazer, então nós também não podemos nos enganar que nós estamos nos entregando como servos daquela pessoa. E aí é que está o grande problema e o grande perigo, como eu dizia há pouco, de servirmos a pessoa errada. Porque enquanto esse servo ele servia, enquanto esse servo ele era útil ao seu senhor, né? Então ele estava ali. Então ele estava sendo utilizado. Se a gente continuar a leitura, a Bíblia diz assim, ó, continuando no 14: nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. Né? Então, enquanto ele tinha força, enquanto ele tinha vigor, enquanto ele podia trabalhar para o seu senhor, fazer algo para o seu senhor, ele era útil, né? Ele era benquisto, ele estava ali a servir o seu senhor. Só que aí a Bíblia diz que quando ele adoeceu, né? Está no versículo 13, sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou aqui. Por quê? Porque adoeci há 3 dias. Mas quando chegou um momento que ele ficou doente, que ele já não podia servir mais, que ele já não era mais útil, o que o senhor dele fez? Descartou ele. Deixou ele para trás, deixou ele à própria sorte, deixou ele, na verdade, para morrer. Ele estava doente, não tinha forças. Se a gente ler um pouquinho antes aqui, a gente vai ver que o Davi, ele dá comida para ele, dá água para ele, e aí a Bíblia diz assim, que ele então revive, né? Que ele ali então se recupera, que ele ali renova as suas forças. Olha que coisa séria isso aqui. Então quer dizer, se Davi não tivesse chegado ali, aquele servo iria morrer. E iria morrer por quê? Porque o seu senhor simplesmente decidiu abrir mão dele.
decidiu deixar ele à própria sorte, decidiu abandonar ele. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. Porque tem pessoas que, como esse servo egípcio, se colocam a servir alguém, se colocam a servir algo, mas que no momento que aquela pessoa deixar de ser útil, ela vai ser descartada. No momento que aquela pessoa deixar de servir, de fazer o seu serviço, então, na mesma hora, aquela pessoa é jogada de escanteio. E isso é algo muito preocupante, e é exatamente dessa forma que o diabo, ele usa os seus. O diabo, ele usa os seus justamente dessa maneira. Enquanto aquela pessoa é útil para ele por algum motivo, então ele vai usando. A partir do momento que não é útil, aquela pessoa é simplesmente descartada, né? Não é por acaso que em muitas religiões, né, onde ali se servem aos espíritos, aos demônios, aquela pessoa que serve o espírito é chamada de cavalo. Já ouviu falar disso? Né? O próprio demônio, o próprio espírito chama aquela pessoa de cavalo. Esse aqui é meu cavalo. Monta na pessoa, destrói a vida dela, mas no momento que não é mais importante, simplesmente descarta então aquela pessoa. E como eu disse, nós precisamos tomar um cuidado com isso. Por quê? Porque nós servimos a um Deus, e eu espero que realmente a gente sirva a Deus, que Ele jamais vai nos descartar porque ficamos doentes, que Ele jamais vai nos descartar porque ficamos velhos demais, que Ele jamais vai nos descartar porque já não conseguimos cumprir aquilo que Ele esperava de nós. Deus jamais faz isso, porque nós temos uma promessa da parte de Deus, que Ele diz, olha, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Amém? Diferente desse servo aqui, que quando desse senhor, melhor dizendo, quando seu servo ficou doente, ele largou ele para lá, deixou ele para morrer. Deus jamais faz isso com a gente. E é por isso que nós temos que ver a quem nós temos servido. E repito, não vamos nos enganar, porque a Bíblia diz que nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Estamos obedecendo o quê? Estamos obedecendo a quem? Estamos obedecendo ao diabo, cumprindo a vontade dele, fazendo o que ele quer? Estamos obedecendo a nossa própria carne, porque às vezes somos escravos da nossa própria carne, quando nós nos colocamos a obedecê-la, e às vezes até nos colocamos como servos de uma determinada pessoa, a obedecer aquela pessoa, a cumprir, a fazer tudo aquilo que aquela pessoa fala. E aí é a pergunta: a quem nós pertencemos? A quem nós temos feito a vontade? Porque simplesmente, se nós, repito, servimos a pessoa errada, então, a hora que já não interessar mais, nós seremos descartados. Infelizmente, a gente vê muito isso acontecer. E nós precisamos nos colocar como verdadeiros servos do Senhor. A Bíblia fala, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos para lá agora, é uma declaração do apóstolo Paulo aqui. E isso é muito, é tremendo, é versículo 23, na verdade. Porque o apóstolo Paulo, ele está num navio, preso, sendo levado para Roma, e para piorar a situação, então, estão no meio de uma tempestade, há vários dias sem comer, como a Bíblia aqui mesmo diz, chega um momento que eles já haviam perdido a esperança de ser salvos, não, ninguém vai nos salvar, ninguém vai nos socorrer, não vai ter jeito, estamos entregues à própria sorte. Mas quando eles pensavam isso, aconteceu o seguinte: numa noite, Paulo teve uma visão. E chega no dia seguinte, ele reúne ali todos os tripulantes que estão na mesma situação, e ele dá uma palavra para eles. Eu não vou ler tudo, mas vamos direto aqui no versículo 23, e ele diz assim, contando aquela visão que ele teve:
Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, o que diz aí? A quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Diga a glória a Deus. Eu acho essa uma declaração tremenda, porque Paulo, ele se levanta no meio daquela tempestade, diz: gente, se alimentem, tenham um bom ânimo, porque esta noite um anjo do Senhor me visitou, ele esteve comigo. Um anjo de Deus, de quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Aí faz toda a diferença a gente servir ao Senhor certo. Faz toda a diferença quando nós decidimos servir a Deus. Não, eu pertenço a Ele, eu não sou dono do meu nariz. Não, eu sou dele e eu vou fazer a vontade dele, eu vou cumprir aquilo que ele estabelece na sua palavra. Quando nós decidimos fazer isso, meu irmão, então até no meio da tempestade, Deus manda o anjo dele lá para nos consolar, para nos fortalecer, para nos dar uma palavra, dizer: olha, tua esperança pode ter ido embora, mas nada vai acontecer, não só com você, mas com todos aqueles que estão à sua volta, pela graça de Deus. Amém? Então, essa é a diferença de nós servirmos ao Senhor certo. A Bíblia diz que Deus, ele sabe, ele conhece os que são seus. Deus, ele sabe, ele faz diferença entre aqueles que pertencem a ele e não pertencem. Deus não é como aquele senhor amalequita, que quando mais nós precisamos, ele vira as costas. Ah, não, quando você era útil, você está me servindo. Agora não vou descartar, deixar a própria sorte. Deus jamais faz isso com a gente. E é aí que nós precisamos nos questionar. E esse é o propósito da mensagem de hoje. A quem nós pertencemos? Será que nós não estamos, dando a nossa força, dando o nosso vigor, servindo a certos senhores? E aí, repito, no aspecto espiritual, servindo a Deus ou ao diabo, mas até a outras pessoas também, que no momento que a gente deixar de ser útil, vai simplesmente nos descartar. Não, eu quero ser servo do Senhor, eu pertenço a Ele, pois eu sei, pois eu tenho a promessa da parte de Deus que Ele nunca me deixará, que Ele nunca me abandonará. O salmista, ele diz assim: olha, eu já fui moço e hoje eu sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqueles que são dele, Deus cuida até da descendência daquela pessoa. Quem dirá do seu servo? Deus não é, repito, como esse senhor amalequita, que vai nos descartar quando a gente não for mais útil. Não. O salmista disse: olha, eu já vivi uma vida inteira, já fui moço, hoje já estou com meus cabelinhos brancos, já estou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado. E é a esse Senhor, esse Deus, que nós precisamos servir, não ser como Paulo, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, porque esse é fiel, porque esse cuida de mim, porque esse jamais vai me abandonar. E repito, a gente tem essa promessa da parte de Jesus, que ele jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar. Então, que eu e você possamos, sempre, nos questionar: a quem eu tenho servido? Não, eu quero servir a um Deus, eu quero servir a um Senhor que vai cuidar de mim, enquanto eu estou sendo útil, mas ainda que eu não venha a ser útil, ele vai continuar cuidando de mim, porque ele cuida dos seus, porque ele ama os seus. Então, que a gente possa sempre crer e confiar,
nesse cuidado do Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E talvez até eu esteja falando com pessoas que estão doentes, enfermas. Nós nunca podemos esquecer, né, que nós não servimos ao Senhor amalequita, que nos abandona quando a gente está doente. Não, nós servimos a um Deus que quando a gente está doente, Ele nos cura. Amém? Que quando a gente está lá ansioso, desesperado, preocupado, que Ele vem e traz paz ao nosso coração. Há um Senhor que cuida de nós e que nós podemos contar e confiar com esse cuidado de Deus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.